Uma produção. Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, O antipopulares. movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Souza e serei o vosso moderador desta noite. Esta semana continuamos com o nosso segmento Conheça as Jotas e hoje tenho Pedro Anastácio, Presidente da Conselhia da Juventude Socialista de Lisboa, que nos vai apresentar aqui a JS. Mais uma vez, relembro que este programa é gravado via Zoom, portanto qualquer falha de som, peço imensas desculpas desde já. Pedro, vamos começar então aqui o nosso programa. Vou-te pedir aqui que muito rapidamente, aqui em 5 minutos, que me faças aqui uma breve apresentação do que é a JS, qual é que é o trabalho que vocês fazem, quais são os vossos valores, quais são as vossas ligações ao Partido Socialista. Apresenta-nos aqui a JS no instante. Ora, obrigado, Luís. Antes de mais, cumprimentar-te, agradecer por este convite, por estar aqui no JJ a apresentar a Juventude Socialista. E respondendo ao que me perguntaste, a Juventude Socialista é uma organização política de jovens que pugna pela implementação dos valores do socialismo democrático, da República, pretende uma sociedade mais livre, justa, solidária, comprometida com o respeito pelo princípio da dignidade da pessoa humana, do pluralismo, e é necessariamente uma organização democrática, quer a nível interno e externo. Ora, não sei se esta apresentação serve, mas este é o principal referencial da Juventude Socialista, ou seja, uma organização comprometida com a implementação do socialismo democrático, comprometida com o respeito do princípio do pluralismo e da sua expressão, comprometida e fortemente empenhada na correção das desigualdades e em contribuir para a consolidação do regime democrático, quer seja nos termos da sua democracia social, participativa, económica. Esse é o grande impulso e o contributo da Juventude Socialista. E, claro, sempre respeitando a dignidade da pessoa humana. Não sei se nesta apresentação queres também que te apresente como é que nos organizamos no território, qual é a ligação com o Pode ser. Ora, nós temos uma organização, representada no território e nas ilhas, e organizamos da seguinte forma: temos núcleos, ou seja, os núcleos estão integrados dentro do Conselho. Por exemplo, no Conselho de Lisboa temos os núcleos que correspondem às secções do Partido Socialista e que dizem respeito a áreas de atuação das freguesias. Por sua vez, depois temos a Conselhia, que agrega, que é o Conselho, que agrega este conjunto e a ação destes núcleos todos, e temos depois a Federação no Distrito. Temos também órgãos nacionais, em que funcionamos de semelhante modo para os órgãos de base distrital, ou seja, temos uma Comissão Política Nacional, um Secretariado Nacional, Comissão de Jurisdição, etc. Ou seja, Portanto, o núcleo distrital, conselho e federação. núcleo no fim, exatamente. E depois órgãos nacionais, ou seja, no fundo, isto é a Juventude Socialista, é assim que ela se organiza. Depois também temos algumas estruturas autónomas, como por exemplo as estruturas dos trabalhadores socialistas, o Gabinete de Estudos, do qual sou coordenador a nível nacional da Juventude Socialista, e pronto, ou seja... Vocês têm um núcleo de trabalhadores, ligados à própria Jota ou esses são os núcleos de trabalhadores do partido? Não, são da Juventude Socialista, ou seja, sério? os trabalhadores socialistas dentro da JS. Ok. Foi uma opção Isso é mesmo... Como? Desculpa? Não, desculpa, isto para mim é bastante inovador, isso nunca tinha ouvido... Temos. Ok, que giro. Olha, Pedro, desculpa já ter-te interrompido aqui várias vezes, mas aproveito então para te fazer aqui uma questão. Como nós sabemos, tu apresentaste-nos aqui um termo que eu gostava de saber aqui de ver um bocadinho mais bem definido, que é a questão do socialismo democrático. Como nós sabemos, o Partido Socialista
foi governo várias vezes, portanto, tem que equilibrar sempre, existir aqui um equilíbrio entre ideologia e uma vertente mais prática, mais direcionada para a própria arte da exerção do poder. Tu sentes que, primeiro, definas socialismo democrático para todos os que estão lá em casa e sentes que a JS tem a tendência a ser mais ideológica ou mais pragmática? Bom, eu às vezes tenho sempre muita desconfiança da perspectiva que isola as decisões como apenas escolhas pragmáticas e que elas não vertem ideologia, ou seja, Uhum. não estabelece essa relação quase de antítese entre uma e a outra, ou seja, como existisse uma espécie de um pragmatismo que desconsidera qualquer escolhas ideológicas. Aliás, acho exatamente o contrário. Acho que muita dose de pragmatismo tem sido ele brutalmente ideológico. Por isso, acho que temos de olhar que mesmo as soluções não existem sem política e necessariamente que as soluções pragmáticas, se quisermos assim chamar, também refletem orientações políticas. E por isso é evidente que nós achamos que pode haver às vezes uma dificuldade entre fazer uma sintonia pura entre aquilo que seria a ideologia de um determinado partido e a forma como ela se reflete na governação. Mas da mesma forma que isso falha no socialismo democrático, se quisermos pôr assim, por causa do compromisso de governação, falhará em muitos dos outros partidos e Claro, claro, também claro, em claro. muitas assunções que fazem dentro daquele que é o exercício pragmático. Ou seja, o que não significa dizer que as escolhas que são feitas dentro do exercício de governação não refletem, não refletem posições políticas e que são neutras politicamente, ou seja, não refletem elas mesmas escolhas ideológicas. Agora, ora, o socialismo democrático é uma orientação política que tem por horizonte e salvaguarda sempre a democracia, ou seja, estamos logo afastados, se calhar, do 18º brumário do, do Karl Marx, mas temos, se calhar, eu diria que somos pós-marxistas, ou diria isto, acho que depois, por sua vez, temos sempre um grande respeito pela democracia política, temos um empenho genuíno nas questões de propriedade pública ou seja, a nível de serviços sociais, da importância de termos uma resposta pública através de um SMS público, uma segurança social, de privilegiarmos as soluções públicas em detrimento das privadas, porque achamos que elas são melhores respostas para a comunidade, Uhum. não por nenhum grau de sectarismo, achamos que é mesmo uma questão que elas servem um valor concretizam um valor de comunidade, de solidariedade, além de serem o meio mais idóneo e até eficiente para a prestação desses serviços pelo Estado. Por isso, no fundo, quando estamos a refletir sobre este socialismo democrático, estamos logo a assumir uma espécie a posicionarmos como entusiastas das mudanças que vamos introduzindo gradualmente na sociedade, à ideia de um corte abrupto com a sociedade. Daí que nos apresentemos como socialismo democrático, não como socialismo de qualquer outro tipo, socialismo revolucionário ou outro. Ou seja, acho que esta é a principal diferença na utilização do conceito de socialismo democrático. Evidentemente que também percebemos que muitas das vezes o conceito de socialismo democrático tem sido usado com equivalência ao conceito social da democracia, Merecia. e isso tem a ver por alguma influência do movimento, basta pensar, por exemplo, do movimento fabiano em Inglaterra e, pronto, de alguns outros autores, desde Bernstein a outros que levam digamos, nós hoje somos socialistas democráticos porque queremos construir os processos de forma gradual, sem nenhuma revolução, digamos, organizada neste sentido, ou Uhum. seja, aceitamos o gradualismo da transformação e, por sua vez, estamos um pouco longe também da ideia de centralismo democrático, ou seja, porquê? Porque achamos que a democracia se constrói mais até de forma descentralizada, aqui com o envolvimento das populações das diferentes comunidades na definição da vontade geral, não é? Ou seja, queremos construir esta ideia de vontade geral de uma forma descentralizada,
E, ora, o que é que eu te posso também dizer mais? Que temos muita influência de todo aquele movimento, que foi o movimento de pós-guerra, das transformações que ocorreram, por exemplo, por governos do Clement Attlee no Reino Unido. Ou seja, temos aqui como principal figura no plano português o nosso querido Mário Soares, que é a nossa principal figura de referência, e é algo que nós vamos mantendo e que se vê hoje refletido nos jovens socialistas, é a admiração que têm por Mário Soares, que Mário Soares foi um excelente representante do socialismo. Já Do agora, socialismo. essa admiração é ideológica, histórica ou de atitude, não é? O Mário Soares era uma pessoa que pautava-se por ter uma presença muito própria, não é? Na atividade política. Qual é que é o lado do Exatamente. Mário Soares que te fascina mais, já agora? Ora, eu aqui se calhar isolaria a minha resposta, não procurando com esta resposta ser representativa Claro, claro, de claro, outras claro. concepções de Mário Soares, mas acho que Mário Soares foi sempre um homem que soube defender em cada momento o que sentia que era oportuno e sempre oportuno e benéfico para o país, fazendo sempre ele escolhas valorativas nos diferentes momentos em que foi confrontado a escolher. E Mário Soares, a meu ver, seja um homem flexível, e sem com este flexível não quero usar nenhuma das expressões que os seus detratores utilizam para criticar o Dr. Mário Soares, dizendo que pôs o socialismo na gaveta, ou etc., porque não acompanho essas frases. Aliás, gosto, nem essa visão do Dr. Mário Soares, aliás, gosto imenso daquela frase que atribuem muitas vezes ao Dr. Mário Soares, mas que é de Cunha Leal, que é professor da Universidade de Coimbra, em que diz que só os burros é que não mudam de opiniões. Esta frase acho que mostra bem a latitude com que Mário Soares conseguia interpretar o desafio democrático e revalidar com posições que defendessem essa mesma democracia de cariz e de tipo pluralista, ao mesmo tempo que revelou sempre esse empenho de fazer face às desigualdades e de contribuir para uma sociedade mais justa e mais solidária. E ao mesmo tempo aqui, se calhar até se tivemos a oportunidade de discutir a diferenciação com algumas outras forças, às vezes à esquerda do Partido Socialista, Mário Soares é o legado ao projeto europeu, da abertura, é quase a continuação de uma veia de Antero que entendia que um país, Uhum. aqui a Finisterra, não é, onde a terra acaba e o mar começa, que não podia estar isolado e que tinha de estar ligado ao mundo. Ou seja, esta é uma visão intelectual que tenho do Dr. Mário Soares e que me sempre fez admirá-lo em todos os momentos da sua vida e da sua atuação política. Acho que é um homem ímpar, é um homem com muitas convicções e muitas visões, e é um homem que em todos os diferentes momentos soube revalidar e afirmar de forma muito clara o seu compromisso com a democracia pluralista e com a sociedade mais justa e solidária que quer. Muito obrigado, Pedro. Bem, eu vou-te fazer aqui uma questão. Vai ser aqui uma questão longa, porque são 3 questões diferentes que eu quero que tu as respondas todas de uma seguida, de uma só tirada. Portanto, primeira questão de todas. Na tua interpretação, o socialismo democrático é uma visão de centro ou de esquerda? Pegando nisto, partindo do pressuposto que é se calhar uma visão de esquerda, tu consideras a tua versão do socialismo democrático, a versão do socialismo democrático da JS, uma versão com uma preocupação acima de tudo materialista ou com uma preocupação hoje em dia cada vez mais pós-moderna, ou até, não sei se identitária será o termo mais correto, mas temos visto a JS abraçar algumas causas um bocadinho como a diversidade de género, a causa animalista, por aí adiante. Portanto, primeira questão, socialismo é de centro ou é de esquerda? Segunda questão, socialismo é na sua essência e na tua interpretação materialista ou com esta versão pós-moderna? Terceira e última questão, o que é que, seguindo esta linha de raciocínio, diferencia a JS ou da visão mais centrista que podemos se calhar encontrar na JSD ou até se calhar na JP, se bem que a JP identifica-se como uma coisa muito mais à direita, ou das visões de esquerdas demarcadamente materialistas como temos no PCP, ou demarcadamente pós-modernas como temos no Bloco de Esquerda, como temos no PAN e como temos no LIVRE. Se eu preciso Ora, repetir, eu repito, porque isto é muito. se calhar se me pudesses repetir a última, não, a terceira, era importante. Portanto, a última questão é o que é que diferencia a JS de visões mais centristas, como podemos ver na JP, JSD,
ou de visões marcadamente materialistas, como vemos no PCP, ou de marcadamente pós-modernas, como vemos no Bloco, no LIVRE e no PAN? Ok, ora bem, sobre a primeira pergunta, se eu sinto que o socialismo democrático é um projeto de centro ou de esquerda, ora bem, eu sinto que necessariamente é de esquerda, e eu gosto muito pouco de elaborar dentro das definições, quer para o meu partido, dos camaradas, ou seja, dos camaradas que são à esquerda e dos outros que são uma espécie de camaradas traidores, ou seja, interpreto tudo isso com muita dificuldade. Porquê? Porque um partido livre constrói-se na base de opiniões livres e quer dizer, o centro só existe com a esquerda e com a direita, não é? Ou seja, por isso eu necessariamente não penso, ou seja, de que forma, se nós dissermos que somos de centro, deixamos ao mesmo tempo, de certa forma, de ser de esquerda, e essa é a minha preocupação. Sendo que eu, evidentemente, que um projeto político que tem como correção das desigualdades, que está comprometido com valores de igualdade, de redistribuição da riqueza, não é um projeto, não creio nunca ter visto que este seja os valores que o centro tem pugnado como os seus principais para ser assumidos coletivamente. Não me parece, ou seja... Mas a própria ideia, desculpa Pedro, eu vou-te interromper nestas questões, a própria ideia da terceira via, não é? Também é uma construção feita um bocadinho com políticos de esquerda, não é? Como o Tony Blair, figuras socialistas. Certo. Eu a terceira via tenho algumas dúvidas dela, sou crítico dela, acho que porque a terceira via teve o problema de nos fazer, ou seja, um centro que só existe com a esquerda e com a direita, de apagar muito o que seria de uma visão e da outra, e teve um efeito perante a comunidade e perante as pessoas que são os eleitores, de haver alguma desconfiança perante a capacidade alternativa de projetos alternativos entre um e o outro, ou seja, a democracia precisa de clarificação e precisa de caminhos diferentes, quer sejam eles construídos à esquerda, quer sejam eles construídos à direita. E a terceira via, no fundo, elabora na tentativa de ser aqui uma visão de centro, ou seja, vai equilibrar as questões de mercado, que introduz algumas questões valorativas da esquerda, não é? Destas construções que estavas a dizer, de justiça social e outros, mas, a meu ver, a principal defeito e a principal forma que é problemática é porque ela entropece a clarificação de alternativas necessária à democracia, ou seja, e é um pouco como aquele filme, um pouco como aquele filme sabes, do Russell, agora não me estou a lembrar do nome do filme, do Russell Crowe, que ele é um matemático, como é que... Uma mente brilhante. Uma mente brilhante, exatamente. E há aquela parte em que eles estão juntos, aparecem duas raparigas, eles estão um grupo de colegas, e começam todos a olhar para aquela que é mais bonita, e deixam todos a outra de fora. E de certa forma isto na democracia foi o que nós, numa ideia de centro, fomos criando neste erro, ou seja, começámos todos a olhar para um tipo de votante, a dar todos a mesma atenção ao mesmo. E fomos deixando um conjunto de franjas e de representatividade de fora, ou seja, sem lhe dar a atenção. Se distribuíssemos melhor a nossa atenção e com isso, transportando para o plano da nossa conversa, com maior clarificação de posições, diferenciando-nos aqui ou ali e mostrando a clarificação e a diferença que existe entre diferentes projetos políticos, conseguíamos ter, a meu ver, este efeito de maior capacidade de integração de diferentes sensibilidades e de representatividade e de diminuir a barreira que se criaram entre eleitos e eleitores, ou seja, porque houve aqui houve aqui um acentuar de uma separação ou de uma falta de confiança, e por isso, ou seja, eu não me situo na terceira via, situo-me dentro do Partido Socialista à esquerda, mas como te disse, também não gosto que isto seja utilizado como nenhum rosto de nenhuma superioridade, ou seja, de um camarada que é melhor que o outro porque tem... Ou seja, a superioridade moral é uma coisa complicada, ainda para mais dos partidos. Ou seja, sempre tive alguma desconfiança dela e prefiro manter-me assim, fazendo, coisa diferente é dizer que por estarmos num partido não podemos ter ideias diferentes e não podemos discuti-las e discordar e formar as maiorias do partido de amanhã, ou seja, isto é diferente. Agora, não acho que essa diferenciação de posições
se faça por dizer que existem camaradas de esquerda e existem camaradas de direita no partido. Passando então à segunda parte da questão, Pedro. A tua esquerda é uma esquerda materialista ou pós-moderna? Eu acho que é uma esquerda, como é que tem dito? Acho que é muito difícil. Eu acho que é muito difícil nós darmos uma resposta unívoca até isso, ou seja, Mas eu acho que pronto, o facto dessa resposta ser unívoca vai ser o elemento definidor da JS nos próximos tempos, não é? Porque a esquerda europeia está a caminhar todo num determinado caminho e os vários partidos socialistas vão ter que se colocar de uma determinada forma perante esta questão, não é? Ou seja, a preocupação essencial hoje em dia parece-me ser cada vez mais pós-moderna e menos materialista de uma forma tradicional e clássica. Portanto, estou curioso para saber o teu posicionamento em relação a este assunto. E o da JS, eu no acho, geral. ou seja, o que é que eu acho? Eu acho que nós não podemos, e aqui relacionando com o materialismo, não podemos subestimar ou desconsiderar questões de classe. Acho que o temos feito de uma forma abundante e desqualificando até do ponto de vista sociológico do que a classe é explicativa. E acho que isso é muito importante e acho que isso é uma reflexão que tem de estar sempre presente nos partidos socialistas, quer aqui em Portugal, quer noutros, seja na Europa, ou seja, sem com isto esvaziar um partido naquela que seria só uma visão construída enquanto fator explicativo da classe e que só trabalha para ele, porque o mundo muda, o mundo evolui e a influência pós-moderna é real dentro dos partidos da esquerda e a expressão também, e aqui se me permites, também houve aqui algumas coisas que contagiaram até outros partidos de direita e de centro, ou seja, que eles às vezes já não querem ficar de fora neste domínio destas causas próprias pós-modernas, ou seja, os partidos já não querem ficar de fora. Mas o que é que eu digo? Eu acho que aqui o importante e fundamental é a esquerda conseguir relacionar, por exemplo, se a esquerda tem um valor de igualdade, não sinto que a esquerda, na prossecução de um valor de igualdade, esteja em condições de abandonar ou uma concepção mais materialista, digamos assim, para construir as questões de classe, ou se quer fazer letra morta de todo o desafio que as questões do pós-modernismo nos trazem. Pense nessas questões do casamento entre pessoas do mesmo sexo, etc, etc. Tudo isso é uma demonstração de uma organização que está comprometida de igualdade, não pode tentar fazer a letra morta ou desconsiderar, dizendo que determinadas questões não são importantes e que há quase um monismo explicativo, ou seja, esta é a questão que explica, o resto é ganga. Ou seja, tem de haver aqui uma interseção entre valores e é certo que, como disseste, eu percebo que haja uma tentativa de alguns partidos da esquerda de se situarem-se mais claramente nesta questão do pós-modernismo e muitos outros, alguns a tentarem levar o partido para uma questão, digamos, mais materialista. O que é que eu acho? Eu acho que esta materialista também é muito importante e tem de ser central, porque algumas questões pós-modernistas são bem respondidas, explicadas pela questão, às vezes, de classe, ou seja, são conflitos que advêm do primeiro. E por isso nós não podemos de forma nenhuma desconsiderá-lo e também não podemos deixar a esquerda tem de ser o representante destas questões, da desigualdade de rendimentos, de dificuldade, do falhanço no elevador da mobilidade social, ou seja, tudo isto tem de ser o património valorativo da esquerda e tem, evidentemente, ganhar no campo do pós-modernismo. Aliás, basta ver que a direita e partidos da direita são sempre hoje a reivindicar uma espécie de marxismo cultural, ou seja, isto é uma demonstração inequívoca. Eu não percebo bem, eu sinto que esse marxismo cultural é uma espécie de bode expiatório para tudo. A direita quer criticar alguma coisa, atira com o marxismo cultural, ou seja, acho que quando às vezes, ao mesmo tempo, se aqui se me permites, também não há uma apresentação muito clara desses partidos, porque eles criticam-nos com o marxismo cultural, mas depois nestes momentos querem ficar todos dentro do barco e dentro destas causas. Ou seja, o que não se percebe bem, muitas vezes, o que pretendem sobre esta questão. O que eu acho é que esse património pós-modernista foi um combate cultural ganho pela esquerda, aqui principalmente, não obstante a junção de outros partidos de direita, como eu referi, sinto que foi algo que a esquerda ganhou. E que a esquerda deve ter profundo orgulho nisso. Deve ter profundo orgulho nisso e deve continuar a trabalhar lado a lado, não desconsiderando que existem concepções materialistas na definição das forças políticas do socialismo democrático e com isso trabalhá-las para fazer valer os seus valores e ganhar um ano de combate.
Desculpa lá, Pedro, é que já estamos a chegar aqui também um bocadinho, já vamos avançados e ainda temos coisas para falar. Então, Desculpa. continuando sobre isso, não, desculpa, eu é que tenho que te ir moderando, portanto, o trabalho é meu. Já que estamos neste ponto, então o que é que diferencia? Porque é que a JS é uma oferta preferível às outras alternativas à esquerda, neste sentido? Ora Visto bem, que temos porque é que visões eu acho- marcadamente mais. Ora, Diz. por exemplo, não sei, alternativas à esquerda, eu se calhar começaria, não sei se concordas, diferenciaria do Bloco e do Partido Comunista Português. Não vou situar aqui o PAN no mesmo plano, porque acho que o PAN reivindica muitas das vezes e gosta de se assumir como um partido pós-ideológico, ou seja, eu não percebo bem o que é isso, e por isso, como a JS é uma estrutura marcadamente ideológica e que tem uma clara concepção ideológica na sua base, diferenciaria do Bloco de Esquerda e do PCP. Ora, do Bloco de Esquerda a primeira diferenciação tem a ver... E o tem a livro, ver- vou-te pedir também do livro. E o livro. Tem a ver com estrutura organizativa, por exemplo, em relação ao Bloco de Esquerda. Além de outras questões, vamos primeiro à estrutura organizativa. O Bloco de Esquerda escolheu assumidamente não ter uma organização de jovens, ou seja, tem uma espécie de jovens dentro do Bloco, mas não tem uma organização de jovens. Escolha que é legítima, em que os jovens estão representados dentro do partido e fazem os seus combates dentro do partido. A opção da Juventude Socialista não foi essa, porque a própria Juventude Socialista carrega e assume e gosta de ter aqui um peso na tentativa de introduzir valores ou introduzir conflito e debate político dentro do próprio Partido Socialista para o transformar no sentido de ser um partido mais progressista, mais empenhado no reforço do Estado Social, etc. Ou seja, agora o que é que nos diferencia? Diferencia-nos em termos de estrutura de organização, como disse, um primeiro aspecto, diferencia-nos num conjunto de causa, por exemplo, da ligação, como vemos, do plano internacional, ou seja, desde as questões, todas as questões da NATO, até às questões mas mais a própria da União Europeia, dentro da NATO, nós já vamos também, esse debate, esse diálogo existe dentro da Juventude Socialista. Em relação ao Partido Comunista, ao JCP, eu acho que no relacionamento com a JCP o que se nota sobretudo e o que nos diferencia é também a da ortodoxia, a forma como a ortodoxia se calhar pesa na Juventude Comunista Portuguesa e na Juventude Socialista, isso não é tão marcado, ou seja, há aqui mais liberdade e pluralismo para a dissidência, digamos assim. E depois, em relação ao bloco, eu acho que no Bloco há uma nova geração do Partido Socialista que não vê o Bloco como, porque o Bloco, a existência do próprio Bloco de Esquerda veio retirar votos, não é? Acho que presumo eu ao Partido Socialista, ou seja, quando ele surgiu. E por isso, se calhar, alguma geração que é dos meus pais e anterior aos meus pais encara este relacionamento com maior tensão do que eu sinto que as gerações mais novas encaram. Isto é diferente de dizer que nada nos diferencia, porque já como disse, acho que o entendimento sobre a questão europeia é estruturante e ele tem de ser relevante para definir a diferenciação entre organizações. E no momento, acho que essa é a principal questão, e ao mesmo tempo também há diferenciações na questão da construção das próprias soluções, da construção das próprias soluções. Porque a Juventude Socialista, por exemplo, nós temos um campo muito claro. Nós temos esta questão que se colocou da distribuição de dividendos, no período de pandemia. Se calhar houve forças à esquerda do Partido Socialista que reivindicaram logo esta causa, a Juventude Socialista, e também se posicionou para ela, mas nós aqui também temos sempre uma consideração de querer construir os valores que defendemos sempre à luz e no plano do quadro constitucional, ou seja, dos valores que são previstos num determinado texto constitucional. E acho que às vezes nas soluções refletimos melhor esta diferenciação e conseguimos conjugar o quadro constitucional com as soluções que apresentamos, reivindicando as mesmas causas semelhantes, mas que lhes damos uma construção ao nível das soluções que é diferente. Ou seja, partimos de causas semelhantes para apresentar soluções, partimos das mesmas causas para apresentar soluções distintas. Do livro, eu tenho alguma dificuldade em perceber o livro, Luís, se me permites. Ou seja, acho que o que se diferencia é a nível de questões
seja, questões internas, de como é que deve funcionar a própria democracia, a democracia interna. O Partido Socialista tem uma concepção, o LIVRE tem uma concepção diferente do Partido Socialista. Mas em termos de causas, se tu fores ver, repara, o Partido Socialista tem sido o partido campeão de transformação para as renováveis, para as alterações climáticas, para a abertura a este diálogo e a este tipo de causas, que tu vês muito presente no LIVRE. A nível europeu, o Partido Socialista tem sido o arquiteto e o grande contribuidor, não é? Ou seja, com visão para uma ideia da Europa ou de como é que Portugal se deve posicionar a nível dos temas da União Europeia. Ou seja, eu às vezes não percebo bem a diferenciação que às vezes o LIVRE quer fazer de nós, ou seja, acho que é mais uma consequência de alguma fratura, algum fraturamento da própria no quadro cenário tradicional e da chegada de novos atores políticos, fruto de uma distância que se criou entre eleitos e eleitores e a necessidade de novas sensibilidades para representar pontos de vista. Houve esta distância, o espaço político tem sido ocupado, se calhar às vezes o PS não projeta uma mensagem que consiga demonstrar que faz sentido mais a escolha do Partido Socialista em relação a quem quer ter um combate na União Europeia, quem quer um partido empenhado nas alterações climáticas, mas a verdade é que somos isso. Uhum. Por isso é o que eu teria mais alguma dificuldade, E agora a Joacine introduziu, ela hoje já não é inscrita, por isso eu não sei se a cooperação com a Joacine Livre se fará aqui tanto sentido, ou seja, emitiu ou deu um cunho ao LIVRE fortemente identitário, que eu acho que o Partido Socialista não o tem, e acho que isso é o principal ponto de diferenciação, que também, o Bloco também partilha deste cunho marcadamente fortemente identitário, e o Partido Socialista não anda assim tanto na política da caverna ainda. Por isso, Muito bem. somos sensíveis, identidades, queremos, ou seja, não significa que desconsideremos o diálogo identitário, mas não nos apresentamos assim, não é o nosso cartão de visita para a população. Não Muito sei bem, se muito as bem. diferenciei Pedro. bem, tentei. Sim, sobre dúvidas. Vou-te passar aqui para a última pergunta, e esta aqui é feita num tom um bocadinho mais crítico. Eu tenho sempre que fazer aqui o papel de advogado do diabo neste programa. Portanto, uma das grandes acusações que é feita à juventude socialista em particular é dividida aqui em duas partes, e eu quero saber a tua opinião sobre a mesma, a saber se é uma crítica que é válida ou é completamente injustificada. A primeira prende-se com o facto de ser a juventude do poder, do partido do poder, que há muito mais facilidade em passar-se por uma questão de amiguismo, de tacho, de persecução da juventude como uma via de caminho para evoluir economicamente. Tu vês alguma viabilidade nesta crítica, sim ou não? Número 2, há aqui uma certa visão que a juventude socialista, e um bocadinho em parte por causa da eleição da Maria Begonha, que foi uma eleição particularmente contestada, lista única, e depois foi posto em dúvida a capacidade dela para a execução da mesma tarefa, que é uma coisa que automaticamente está decidido à nascença, à partida, já sabe quem vai ganhar quando vai para o ato eleitoral, que está tudo definido previamente. Tu vês alguma validade nestas duas críticas que são apresentadas à JS? Queres fazer aqui uma defesa da honra da juventude? Claro, não preciso fazer uma defesa da honra porque eu acho que são duas perspectivas que partem logo enviesadas à partida. Ora, convenhamos, não é por sermos a juventude do poder que existe espaço para essa visão deturpada da juventude socialista e daqueles que são os meus camaradas, ou seja, por isso, se calhar, faria mesmo uma defesa da honra, porque dos camaradas que tenho da juventude socialista, dos militantes que militam comigo, militam pelas razões mais justas e mais nobres de espírito de estar na política, que é a vontade de contribuir para um país melhor, para uma cidade melhor, ou seja, para melhorar os seus territórios, para fazerem a política de forma próxima, fazerem ao abrigo de princípios de transparência, ou seja, contribuírem genuinamente dentro do que estas pessoas acreditam para a transformação do país, para a transformação dos seus territórios, em torno de ideias de justiça social, de mais democracia, de liberdade, de igualdade. E fazem-no, nós também temos uma obrigação quando fazemos este tipo de afirmações, ou elaboramos neste tipo de raciocínio. Porquê? Porque nós não podemos estar sistematicamente a dizer que temos uma democracia participativa e a endeusar e a valorizar
e a meu ver bem, a democracia dentro das suas estruturas e depois ao mesmo tempo vivermos como um princípio de desconfiança ou de generalização do pensamento negativo sobre as juventudes partidárias. E aqui São mais ou falo menos. transversalmente, da mesma forma que estou a falar dos camaradas da juventude socialista, sinto que poderia estar a falar pelas outras juventudes socialistas. Temos de ser claros com a população. Não é por estar numa juventude socialista ou num partido que isto é cadastro, aliás, nem pode ser assim visto, isso é um entendimento mais deturpado do que há, porque no fundo, e da concepção que eu tenho de muitos dos meus camaradas com quem já falei, o que me dizem é que encontraram na política e querem estar numa juventude partidária porque identificam a forma de participar politicamente como uma forma fundamental de exercer um conjunto de valores de cidadania. Ou seja, uma pessoa que me diz isto, eu tenho muita dificuldade em perceber como é que daqui vamos à navegação para o tacho, ao mesmo que não percebo, ou seja, não percebo o amiguismo. E também é normal, as pessoas, ou os militantes que estão nas juventudes socialistas ou estão noutros sítios, poderem ter oportunidades de trabalhar na política, e acho que isso deve ser salutar, Claro. positivo, e não devemos ver nisso a desconfiança e replicar as críticas de sempre, lá está aquele tipo a tratar da vidinha, lá está, etc, porque essas são visões deturpadas e que diminuem. O que estão principalmente interessadas não é diminuir nenhuma juventude política em concreto, é mesmo diminuir a política no seu todo. E por isso é que elas laboram com esse tipo de frases e ofensivas. Estou perfeitamente convencido, tenho muito orgulho nos amigos que conheço e que têm oportunidades ou de ser deputados ou de trabalhar em gabinetes ministeriais, conheço a qualidade do seu contributo, sei que são pessoas válidas, que se batem mesmo por estes valores que aqui te apresentei e que encaram esta missão, o desempenho destas tarefas com relativa, como é que é dizer, com alguma relativa, ou seja, está-me a faltar agora aqui um pouco a palavra, ou seja, não é o tom da carreira, é mesmo, entendem como uma oportunidade. É isso, desprendimento, exatamente. Entende? Ou seja, veem como desprendimento das funções que ocupam na lógica do serviço que prestam, e isso é o mais importante. Eu gostava que essa visão às vezes também chegasse às pessoas, porque é uma forma de nós poluirmos a democracia, quer dizer, nós não podemos querer dizer que queremos uma democracia, que a democracia tem de ser participativa, e depois, no primeiro momento, atirar forte e feio naquelas que são as juventudes partidárias e nas suas formas de organização política. Eu acho que isto também é medonho. Nós estamos em contradição quando fazemos este tipo de afirmações e, por isso, mais do que elaborar nesse preconceito, envolve pensar antes de afirmar esse preconceito. E este é um combate por todos, não é um combate dos jovens socialistas, não é um combate dos jovens centristas, é um combate por todos, é um combate pela democracia. Depois, e a segunda parte da crítica? A segunda crítica. Eu participei na candidatura da Maria Begonha, sou do secretariado nacional dela. Não consigo compreender essa crítica. Os mecanismos no estatuto sobre o que é necessário para fazer uma candidatura estão lá e são claros. E se havia essa crítica que tu me referiste, eu confesso que não a conheço, da pouca capacidade da execução da Maria, questiono porque é que então essas pessoas que tinham essa crítica, etc., não fizeram uma candidatura. Nós temos de encarar temos de encarar isso com relativa de ver, ou seja, antes de reproduzir a crítica, ver o nosso nível de disponibilidade, se há pessoas que estão disponíveis para ir para perder, ou se estão disponíveis para ir a uma eleição disputada. Se nós não fazemos esse mesmo, não acho que seja isso que se passa na Juventude Socialista, ou seja, na Juventude Socialista houve uma candidatura e se existia opositores, esses opositores não transformaram a sua dinâmica da oposição numa candidatura. E isso não é uma responsabilidade da Maria Begonha, é uma responsabilidade daqueles que foram os seus opositores e nem pode a JS dizer que, de certa forma, a democracia está afetada ou que as eleições vão para quem a ganhar, porque isso é falso. As eleições ganham quem as disputar. E só pode ganhar quem as disputar. Ou seja, nós temos... A construção está mal feita, não? Ou seja, somos nós que queremos um projeto alternativo para a juventude socialista e temos total legitimidade para o apresentar e para discutir ideias. E para discutir verdadeiramente ideias, projetos de grupo, e fazê-lo de forma pública, de forma assumida, de forma política, com combate político, olhos nos olhos, emoções, em congresso. E isso é o que deve nortear, a meu ver, não só a Juventude Socialista, mas as organizações todas no seu conjunto. E deixa-me também dizer-te outra coisa, Luís, sobre a primeira pergunta das juventudes políticas. Há outra coisa que podem todos continuar a dar porrada nas juventudes políticas e a desconsiderar,
mas que têm de perceber uma coisa: as juventudes políticas servem a uma finalidade muito importante da associação política, ou seja, de mostrar como é que as coisas se passam a nível da associação política. E isso é uma aprendizagem importante. Nós precisamos de uma democracia com democratas, com políticos, ou seja, precisamos de uma democracia com políticos e pessoas com democratas e com políticos. Ou seja, isto não é, a democracia não é o regime da técnica, é o regime de articular a técnica na sua tomada decisória, mas com políticos e processos políticos e de afirmação política. Por isso, é uma finalidade que Perfeitamente de nós acordo. damos com muito valor e aceitamos o nosso contributo para a sociedade portuguesa de promover um fenómeno de associação política, que sabemos que os centristas, JSD, a JCP também o fazem, e isso é muito importante e é um contributo incalculável para a democracia. Estamos muito orgulhosos de contribuir com ele todos os dias e continuaremos a fazer e a reivindicar propostas para os nossos territórios, para o nosso país, para tornar o país mais justo, igual, Muito bem, Pedro, muito solidário bem. e livre. Já ultrapassámos aqui o nosso tempo em muito, portanto eu tinha aqui mais questões para te fazer, mas vou ter que as deixar de parte. Vou-te só pedir então, mesmo para acabarmos, 30 segundos, qual é que é o teu pitch, qual é que é a tua proposta que tens a fazer a um jovem que se queira juntar à Juventude Socialista? O que é que lhe dirias? Ora, o que é que eu diria a um jovem que se quer juntar à Juventude Socialista? Que fazer política, para mim, é a forma de nós realizarmos um conjunto de valores e de cidadania fundamental. Que esse jovem, se quiser combater os excessos que se praticam no mercado laboral, as jornadas infernais, a falta de qualidade de vida que temos estado a perder, o avariar do elevador social, de um jovem empenhado com uma ideia de liberdade socialista, que é uma liberdade que olha para as prestações sociais, habitação, saúde, educação, como mecanismos de garantir a verdadeira liberdade, que venha para a Juventude Socialista. Teremos muito gosto em correr ao lado desse camarada por estas causas e que esta será o seu espaço de concretizar a sua cidadania e também a nossa, porque somos uma comunidade e que por isso venha daí, que este é um espaço aberto, livre para todos discutirmos, junta-te a nós e serás logo convidado para uma reunião para dar a tua opinião e para contribuires para este projeto. Por isso, se nos estás a ouvir, jovem, já sabes, junto da Juventude Socialista. Muito bem, muito bem. Mais uma vez agradecer Pedro Anastácio, Presidente do Conselho da JS Lisboa. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Da minha parte, resta-me apenas desejar a todos uma boa noite e vemo-nos para a semana. Obrigado. Obrigado, Luís, um abraço.